Olá, erudita e erudito, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu quero falar com vocês sobre os portais espirituais. Existem? Sim ou não? Porém, eu quero falar sobre eles de uma forma séria, não mística, tá? Nós vamos entender como agem as forças duais e espirituais, a dualidade energética do bem e do mal, onde agem e como agem. É dessa forma que eu quero conversar com você, explicando alguns conceitos, algumas partes das escrituras e também pela ciência, o que é falado sobre os portais espirituais. Veja que muitas pessoas elas não sabem, mas nós estamos sendo envolvidos o tempo todo e afetados também de uma forma direta por vibrações espirituais, tá? Assim, muitas pessoas se questionam sobre como elas são afetadas, como chega até nós essas vibrações, essa força espiritual que muitas vezes elas chegam até nós de forma tão sutis. E assim as pessoas acreditam que existem, então, esses portais espirituais que atuam em nosso mundo, na nossa atmosfera, de maneira mais forte e efetiva. Mas vem primeiramente a pergunta: o que é um portal espiritual? Nós vamos entender, pessoal, que todo ser humano, eu vou discorrer aqui usando algumas passagens, que todos nós, todo ser humano, nós somos um ser espiritual e que possui um corpo, uma matéria, tá? E sendo assim, com essa concepção de entendimento que nós somos seres espirituais que habitam num corpo, e não ao contrário, um corpo tendo um espírito, nós podemos compreender e entender que nós podemos ser sim seres que comportam portais espirituais. Mas eu não quero, pessoal, falar como é que nós podemos comportar, abrigar em nós portais espirituais. Não vamos tirar toda aquele folclore de que um portal ele é redondo e que passa por um outro plano, ou que exista, por exemplo, um buraco de minhoca que te leva a uma outra dimensão. Primeiramente, eu quero que você deixe de lado toda essa sua concepção de portal espiritual, tá? Eu vou usar somente aqui a palavra portal espiritual porque é uma palavra comum para nós entendermos de fato e nos aprofundarmos na questão da espiritualidade que cada um de nós tem. Eu vou começar falando sobre Gênesis 2:7, que diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E então o homem se tornou um ser vivente. Veja que o corpo, a matéria sem esse fôlego de vida provindo de Deus, nada pode fazer, é um ser inanimado, é pura matéria, como qualquer outro objeto. Sendo assim, então, todos nós podemos ser portais em conexão com o mundo espiritual. Veja que quando eu falo portais espirituais, é um entremeio de duas conexões da matéria com o mundo espiritual, tá? Então nós vamos tirar toda aquela parte mística de que ter que atravessar um portal para se alcançar uma outra dimensão ou o mundo espiritual. Não, não é assim. Algumas pessoas até elas acreditam que existam locais que possuem uma maior concentração de energia espiritual e ali elas acreditam que esses lugares comportem, que exista nesses lugares um portal, uma conexão com uma ligação com uma energia espiritual que possa fluir com mais intensidade. Só que vem aquele questionamento, seriam então esses, em certos lugares, esses portais espirituais, será que eles seriam reais? Que nas coisas existam um portal espiritual e que alguns lugares têm e exista esses portais espirituais? Será que isso é real ou é somente uma figura de linguagem, como eu falei no início, e a partir disso que nós vamos compreender melhor sobre os portais, tá bom? Veja só, todos nós
admitimos até certo ponto que um ambiente não usual pode dar causa e efeitos especiais. Por exemplo, ao entrarmos em algum ambiente ou estarmos diante de paisagens que são tristes e depressivas, percebemos que existe algo de sombrio e repugnante, como se fossem uma prisão. As energias negativas são reais, assim como as positivas. A dualidade, quando eu falo dualidade, é justamente isso, o bem e o mal, o positivo e o negativo. Eles têm fundamento científico e exercem muito mais influência em nossas vidas do que normalmente imaginamos. Elas atrapalham os nossos projetos, prejudicam a nossa saúde e são a causa da maioria dos casos de ansiedade, depressão e falta de energia. Veja como é influente a questão espiritual em nós. Sua existência foi descoberta há milhares de anos pelos primeiros sacerdotes e mais tarde pela ciência, mas este conhecimento foi ocultado da população, das pessoas. Veja então que os portais espirituais têm essa concepção de que são existentes em lugares, em objetos, e como eu falei no início, nós podemos ser considerados como portadores de portais espirituais. Bom, pessoal, é assim, não é o lugar em si que contém essa energia, como eu falei, tá? Não é um lugar, um objeto, mas sim é a energia, é a vibração de pessoas que ali estiveram em certos lugares e que deixaram as suas energias naquele local. Então, a energia, a vibração espiritual não parte da matéria em si, são as pessoas que carregam essa vibração. Como eu falei lá no início, em Gênesis 2:7, Deus, que é o Espírito, soprou em nós o fôlego de vida, é Ele que nos dá a vida. E por Ele ser Espírito, nós temos essa conexão com o mundo espiritual. Por isso que eu afirmo que sim, nós somos portadores de portais espirituais, vamos dizer assim, mas não de uma forma mística, tá? Então, quando as pessoas passam por certos lugares com essa energia, carregando essa energia, seja ela boa ou má, as forças atuantes, tanto do bem como do mal, se aproveitam dessa energia existente no ser humano. E ali, então, se manifesta esse campo energético. Por exemplo, uma casa mal assombrada é provavelmente para ser assombrada não pela casa em si, pela matéria. Ali existe algo de ruim, algo de maléfico, porque algo ruim, algo trágico aconteceu anteriormente para que essas entidades malignas pudessem se alimentar, né, e existir nesse lugar. Por isso que pode ser chamado de um portal espiritual, porque ali houve uma carga energética que abriu essa condição para que essas entidades malignas, como a gente chama de casa mal assombrada, pudessem então se manifestar naquele lugar. Porque uma vez aberto, pessoal, esse portal, digamos assim, ele continua aberto, a não ser que aqueles que assim abriram, né, possam ali fechar esses portais, essa abertura espiritual. Veja só, um questionamento que existe na maioria das pessoas é: os espelhos são portais espirituais? Vamos desmistificar isso. Muitas pessoas acreditam que os espelhos são portais espirituais que permitem que espíritos ou outras entidades possam chegar neste mundo. Isso, para quem não sabe, se chama captromancia. Alguns afirmam que os espelhos poderiam agir como condensadores de energia, permitindo que essas possam ser percebidas mais facilmente e de uma maneira quase material, palpável. Isso poderia explicar os diversos relatos de aparições de espíritos em espelhos. Talvez você já deve ter visto isso. Bom, os portais espirituais tornam-se existentes na matéria se considerarmos os impactos, veja só, para deixar bem claro, se nós considerarmos os impactos da projeção psíquica das pessoas
sobre determinados objetos ou lugares. É como eu falei, não sai do acaso, não é a matéria que carrega esses portais, tá? São as pessoas com as suas projeções psíquicas, tanto de energias positivas ou negativas, que abrem e deixam e exercem nesse lugar. Assim, através de um trabalho de constante, abre aspas, eu coloquei aqui, carga, né? Essa carga psíquica da consciência das pessoas sobre algum objeto ou lugar, então esses passarão a condensar bastante energia psíquica e manifestará assim essa energia espiritual de uma forma bastante intensa. Então, pessoal, para explicar como a imagem de santos, os templos e até mesmo locais considerados mal assombrados, como eu falei, poderiam ser e conter portais espirituais para a manifestação, então, dessa energia espiritual das pessoas que constantemente se concentram e também projetam as suas energias espirituais aí naquele lugar. Vamos mais? Da mesma forma, existe algo de devocional em uma igreja, em ruínas, ou na posse de algum objeto que remete a alguma lembrança, trazendo sensações inexplicáveis. Existem pessoas que não se dão ao trabalho de pensar porque isso acontece, ou, se por um momento não prestam atenção ou não prestaram atenção no assunto, logo deixam de preocupar-se, considerando que é um exemplo de associação de ideias e que são coisas que não passam da sua imaginação. Então é importante salientar isso, pessoal, como tem o lado extremo daqueles que acreditam que tudo tem todos os lugares podem ter portais espirituais, levando em consideração essa parte mística, mitológica. Existe sim, pessoal, lugares que concentram maior força magnética pelo campo terrestre do planeta, tá? Eu já falei alguns vídeos sobre a vibração aqui no canal, por exemplo, Stonehenge, tem algumas pedras que são considerados monumentos megalíticos, né? Machu Picchu, alguns lugares que concentram maior energia magnética, mas não é essa concentração espiritual que eu estou falando aqui, tá? Esses lugares são pontos estratégicos do planeta por concentração de magnetismo, mais do que outros lugares. O que é bom nós entendermos é que aqui o que estou falando é sobre essa energia psíquica que as pessoas depositam em certos lugares, porque nós somos seres espirituais, e que assim possam manifestar, dar a condição de manifestar tanto energias positivas como energias negativas, que é a dualidade que eu falo. Para nós entendermos, energia é tudo aquilo que nos rodeia, nós somos cercados a todo tempo por energia. Porém, nós não conseguimos ver essa energia, nem tocar. Ela pode ser sentida por nós através dessa vibração. Não é algo material. Por isso, pessoal, que muitas pessoas não levam a sério essas informações, esses assuntos que falam sobre essa questão espiritual, porque só acreditam vendo. Tem a síndrome de Tomé, que precisa tocar, precisa ver para crer, tá? A energia que é positiva, ela pode ser sentida através de um ambiente. Talvez você já tenha entrado em algum lugar e ter sentido, então, as pessoas dizem uma vibração boa, um astral elevado. Naquele lugar se concentra uma energia que é positiva, mas não é o lugar, e sim as pessoas ou a pessoa que ali habita ou fica para manifestar, então, através da sua energia psíquica, esse ambiente positivo. Como você entrar em lugares, às vezes, que são com um ambiente pesado, vamos dizer assim, com um clima pesado, é da mesma forma, da mesma situação que um lugar positivo. Porém, são as pessoas que ali, com a sua carga negativa, transmitem naquele lugar, então, esse sentimento pesado, né? A mesma coisa quando a gente conversa com uma pessoa, que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa positiva, que é uma pessoa espiritual, de posição elevada, digamos assim, que é uma pessoa que compreende os assuntos espirituais e que busca a luz, a sabedoria do Criador,
é bom, é gostoso de conversar, a gente se sente bem perto de pessoas assim. Por outro lado, existem pessoas que você chega perto, já dá aquela sensação ruim, uns sentem arrepios, outros sentem dor de cabeça, e isso é real, pessoal, porque a energia psíquica daquela pessoa, que é a áurea dela, né, é aquele campo energético que está condensado nela, ela está atraindo para si e manifestando, então, tanto em algum ambiente como através das pessoas, né? A gente sabe que às vezes uma mensagem que a gente recebe transforma a nossa vibração ou de um modo positivo ou de um modo negativo. Você quer ficar alegre, recebe uma boa notícia se você está para baixo, aquilo transforma a sua vibração que era antes negativa em positiva. Assim você já fica de bom humor, você atrai pensamentos bons para você. Muda o seu dia. Receber uma mensagem boa muda o seu dia se você não está naqueles dias, né, que não são os melhores, que todo mundo passa por isso. Então a gente está em constante mutação energética, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Por isso que é bom a gente buscar sempre entender a nossa espiritualidade, as coisas de Deus, porque essa é a luz, essa é a energia, a vibração positiva que nos transforma, como Jesus fala. E é interessante nós entendermos, eu vou ler uma passagem agora, que parece que eu estou falando aqui de coisas esotéricas, coisas ocultas. Não, não, meus irmãos, vamos ser sábios, vamos evoluir, erudita, vamos evoluir, vamos crescer espiritualmente. Paulo falava constantemente desses assuntos, mas as pessoas eram, de certa forma, ignorantes e não compreendiam o que Paulo estava ensinando. Paulo sabia disso que eu estou falando. Por isso que eu falo assim que é interessante nós pesquisarmos com uma outra visão, mais elevada sobre as coisas de Deus. Então eu vou tirar uma passagem aqui que Paulo já explicou lá aos Efésios antigamente e que é tudo que eu estou falando aqui agora para você. Veja só, Efésios 2, versículo 2 diz: em que noutro tempo, antes de ter a luz de Cristo, andastes segundo o curso deste mundo, que é maligno, que é mau, que tem essa energia negativa, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe das potestades do ar. Aí entra toda aquela parte mística das pessoas que entendem que nos ares existe uma guerra, uma batalha espiritual entre anjos e demônios com espadas que estão lutando pelo nosso destino. E aí entra toda a parte mística, pessoal, que é isso que eu estou fazendo aqui para desmistificar, estou tentando explicar para que você não entenda igualmente dessa forma. Não existe essa guerra de seres do bem e do mal lutando a todo tempo por nós. Isso vai contra o livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós não somos predestinados nem para perdição, nem para salvação. Somos nós que vamos ser juízes do nosso destino final, pelas nossas escolhas, por aquilo que nós vamos escolher da dualidade, ou da luz do bem, ou do mal das trevas. E essas potestades, pessoal, são poderes, são energias, são espíritos, entidades que atuam no invisível, no nosso mundo, na nossa atmosfera, não é nos ares aqui num ser mitológico de asas com demônios, seres bizarros com chifres lutando com os anjos. Não, pessoal, não. São energias, são essas entidades que atuam no nosso plano material. Por isso que a gente não vê, são energias. Da mesma forma, são considerados assim os anjos. São poderes, são energias que vêm do Criador para nos ajudar a entender e refutar e bloquear e impedir que essas forças malignas sejam, então, digamos, os nossos tutores, como diz aí, que o Espírito agora opera nos filhos da desobediência, tá? Eu tentei buscar a palavra que diz lá em 1 Pedro, não me veio à mente, mas diz que nós devemos não lutar contra essas forças, mas nós devemos, essa palavra me fugiu agora, mas nós devemos fugir, nós devemos
perseverar em não deixar com que essas forças atuem sobre nós. Depois eu vou me lembrar até o final desse estudo, tá? Mas o que acontece, pessoal? Tanto as forças do bem como do mal, elas atuam segundo aquilo que nós emanamos de nós. Por isso que é interessante entender que as pessoas que têm uma carga energética baixa, que vivem constantemente se lamentando, murmurando, e que buscam sempre aquela carga negativa, vivem nessa carga negativa, elas atraem esse lado negativo dessas potestades, dessas entidades, desses espíritos malignos, como eu falei, que eles vão dando corda, eles vão se alimentando dessa negatividade da pessoa e vai tendo essa troca de energia. Esses espíritos, eles vêm justamente para, digamos assim, botar lenha na fogueira para que tu fique cada vez pior. Por isso que as pessoas, a depressão, ela não é um espírito, tá? As pessoas dizem, é o espírito da depressão. Não, a depressão, ela é um desequilíbrio, um desequilíbrio químico da nossa mente que faz com que nós não tenhamos justamente essa noção de equilíbrio entre as coisas boas e as ruins. Ela faz com que a gente, né, a própria palavra depressão, ela nos deixa em queda, em uma espiral para o mal. E o que acontece? Se a gente não conseguir sair disso, não conseguir equilibrar de novo essa química que falta em nós, vai cada vez sendo pior. E essa carga negativa, os espíritos fazem o quê? Eles vão dando corda cada vez mais, vão alimentando pensamentos que são ruins. É através disso. Eles não impõem nada para as pessoas, a não ser que as pessoas deem essa abertura. Então acaba muitas vezes as pessoas se suicidando, acontecendo muitas coisas que a gente vê dizendo assim, aquilo ali foi o diabo que fez. Né? Mas a gente não sabe do passado da pessoa, do que ela teve, de experiências, de traumas, né, para chegar a esse ponto. Então, pessoal, o que Paulo está falando aqui sobre as potestades do ar é nessa atmosfera invisível que a gente não vê, mas que sente. Se perguntar qual é a origem daquele sentimento que existiu antigamente de devoção ou um temor, uma reverência que talvez ficou impregnado em alguns lugares que foram construídos com um propósito. Por exemplo, um templo antigo religioso, a gente vê que tem o Muro das Lamentações lá em Israel, que é o que sobrou do segundo templo. Aquele lugar, as pessoas vão até ali fazer as suas orações, fazer as suas preces, e aquele lugar carrega, sim, uma energia. Só que é as pessoas que deixam naquele lugar aquela energia, aquela espiritualidade, né, que levam consigo até aquele lugar, até aquele muro, né? Como tem mosteiros, outros lugares que são históricos que compreendem e tem toda essa energia condensada nesse lugar, né? É interessante saber, pessoal, no contexto histórico, que através dos séculos, as pessoas que construíram certos lugares, templos religiosos, como eu falei, mosteiros, até mesmo o templo lá em Jerusalém, essas pessoas construíam esses lugares antigamente não da forma que é construído hoje. Elas tinham, digamos assim, essa reverência, essa espiritualidade condensada na matéria. Quando iam construir esses templos, essas catedrais, a história diz que os trabalhadores, a cada tijolo que eles assentavam para construir as paredes, era como se fosse uma prece deles sendo depositada naquele lugar. Outros dizem e contam nos livros que as pessoas que construíam esses lugares, enquanto iam construindo, elas iam rezando, iam orando, iam cantando salmos, hinos. Então, de certa forma, e produziam essa concentração de energia espiritual nesses lugares. Diferente do que é hoje uma construção, por exemplo, de qualquer templo religioso, ele tem um prazo para ser construído e é construído como qualquer outra fábrica. Então, com o tempo, como é um processo rápido, esse lugar acaba não concentrando essa energia diferentemente do que era antigamente. Não existia essa tecnologia que nós temos hoje, então demorava às vezes
muitos e muitos anos para ser construído aquele templo, e é justamente por isso, porque as pessoas depositavam toda essa carga, essa energia nesses templos, nesses lugares, e por isso, né, ficava então depositado ali naquele lugar toda essa energia. Bom, se nós olharmos por esse lado, pessoal, é por isso que hoje as pessoas, quando visitam certos lugares, ocorre esse misticismo que acaba tornando aquele lugar como um talismã da sorte, né? Nós vemos que tem lugares onde as pessoas vão e depositam vários objetos através das suas preces, vários adereços, que acaba despertando muitas vezes nas pessoas essa prática mística de que aquele lugar contém um poder, contém essa energia de que as pessoas possam usufruir tanto para o lado positivo como o lado negativo, né? Então é através disso que lá no início teve um fato que aconteceu, ocorreu algo, digamos, misterioso, ou algo sobrenatural que faz aquele lugar, então, um lugar místico, onde as pessoas acreditam, então, comportar certas energias. Bom, quando um acontecimento, como eu falei, de extrema importância, que afeta a história de um lugar ou da humanidade, a primeira preocupação, então, das pessoas é fazer o quê? Construir um santuário no local que tenha uma conexão com aquele fato, com o lugar ou a pessoa. Pode ser o lugar em que uma pessoa de extrema importância morreu, ou o local de seu nascimento, e o lugar em que se deu algum acontecimento importante de sua vida. Por exemplo, a igreja da Natividade em Belém e o lugar da crucificação no Monte Gólgota, que é o Monte da Caveira em Jerusalém, são exemplos então que remetem ao nascimento e à morte de Jesus. Então todos esses santuários, pessoal, eles foram erguidos não tanto por um contexto histórico que visasse então indicar a posteridade daquele lugar, né, tendo como uma exatidão, mas sim serve como um marco para lembrar algo que aconteceu de valor extremo, importante. Então por isso que as pessoas acreditam que o lugar ele seja um lugar santo, um lugar abençoado, que exista lá um magnetismo especial, diferente, ou algum misticismo que vai durar para sempre enquanto o lugar existir, né? Que pode influenciar e beneficiar as pessoas que estiverem visitando aquele lugar, encostando naquele lugar, ou que estejam ao redor, trazendo então a sua crença, a sua fé. E da mesma forma existe o sentido contrário, que se a gente for entrar, por exemplo, em um hospital abandonado, que ali houve muitas mortes, é um hospital que pode ser considerado como mal assombrado, é porque existe aquela carga, aquele peso de fadiga, de dor, de sofrimento das pessoas que estiveram por aí, né? Mas também tem o outro lado, que pessoas foram cuidadas nesses lugares. Mas o que mais acontece é porque pessoas morreram, houve sofrimento, o hospital ele remete a um lugar de dor, né? Por isso que essa carga fica de hospital ser mal assombrado, mas não é porque o hospital, a matéria em si é assombrada, não, foi aquela carga que foi deixada no lugar. Da mesma forma, eu creio que as pessoas não têm em mente a condição de escolher ter como vizinhos um presídio, né? Porque ali o sentimento que dele emana é de tristeza, é de dor, de desespero, de depressão. Pessoas que se suicidam ali dentro emanam, deixam naquele lugar essa sensação de ódio, que carrega algo ruim, né? Então, pessoal, essa questão dos ambientes, dos lugares, é bom entender que não é o ambiente em si que faz com que aquele lugar seja um portal espiritual, mas é as pessoas que ali passaram e deixaram as suas cargas ou positivas ou negativas, tá bom? Outro lugar, pessoal, com energia que é tremendamente triste, se concentra nos cemitérios.
onde milhares de pessoas visitam assiduamente os túmulos em que foram sepultados os corpos físicos de entes queridos. É um sentimento um tanto afetuoso, cheio de recordações, que os leva a rezar, orar e meditar ali, e a também depositar flores como gesto de carinho sobre os túmulos. Porém, as pessoas não percebem que as emanações, essa frequência de tristeza, de depressão, de desamparo, de solidão que impregnam o cemitério, fazem sim desse lugar um lugar que não é um lugar saudável para a nossa alma. Que nós que permanecemos vivos, porque é um lugar que carrega muita energia de tristeza, de sentimento, e isso é deixado e depositado naquele lugar. Por isso que tem muitas pessoas que a gente, se for ver, tem muitos vídeos na internet de aparições de espíritos nos cemitérios, né? Aparições sobrenaturais que ali aconteceram e acontecem, que já foram, né, filmados. Para encerrar, vamos ver o portal espiritual supremo. Você sabe qual que é o portal espiritual supremo? Não sabe? Eu vou mostrar para você agora, para você entender que é por esse que todos nós devemos buscar. Nós temos que procurar esse portal supremo que eu vou mostrar para você agora, para adentrarmos nele, para termos a vida eterna. Veja só, Salmo 118, 19 e 20 diz: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. E que porta é essa, meus amigos? João 10:9 tem a resposta. Eu sou a porta. Jesus está falando, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Esse é o nosso portal supremo que nós devemos buscar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e espiritualidade, sem misticismo, tá? Mas com todo o entendimento, com a luz do Criador, para encontrarmos esse portal que não está ali nem lá, mas está dentro de nós, como nós falamos no início desse estudo. Nós somos portais espirituais porque temos essa conexão. Existindo na matéria, temos a conexão com o mundo metafísico. Tá certo, meus queridos? Eu espero ter ajudado, contribuído para o seu conhecimento, para a sua erudição. Vou ficando por aqui. Se gostou, não deixe de dar o seu like e se inscreva se não for inscrito, para fortalecer o canal. Eu vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!